Ed é um autor esforçado em Nova York. Como ele não consegue colocar sua vida em ordem, sua namorada Lindy termina com ele por causa da falta de motivação e seriedade em relação à vida. Ed acaba se esbarrando com o irmão de sua ex-esposa Melissa. Vernon pergunta como está indo o trabalho. Ed revela que ele tem tido problemas para terminar seu livro. Vernon lhe conta sobre um medicamento e diz que isso o ajudará com seus bloqueios criativos. Ed pergunta sobre o remédio, e Vernon informa que cientistas o desenvolveram para ativar receptores específicos no cérebro que ajudam a melhorar a eficiência mental. Ed hesita em tomá-lo, mas decide ingeri-lo antes de chegar em casa. Ele encontra a senhoria, que cobra o aluguel atrasado, enquanto ele a ouve. O remédio começa a fazer efeito e ele consegue acalmá-la. Com seu cérebro melhorado, ele a ajuda a terminar sua tarefa da faculdade e dorme com ela. Ao voltar para o apartamento, o remédio o incita a limpar a bagunça e deixar o AP arrumado. Ele pensa que o remédio clareou sua mente sobre coisas que ele queria fazer e mostrou-lhe o caminho certo. Enquanto ainda sob o efeito do medicamento, ele escreve a maior parte do livro antes de ir dormir. Na manhã seguinte, o efeito do medicamento passou, mas ele tem o livro que escreveu. Então o apresenta à editora pedindo que o leia, e ela adora. Após retornar, ele vai encontrar Vernon e pergunta sobre esse remédio mágico. A pedido dele, Vernon concorda em lhe dar mais, mas não sem antes pedir que ele faça suas tarefas. Ao retornar da rua, ele fica pasmo ao ver que alguém matou Vernon e virou o lugar de cabeça para baixo. Ele liga para a polícia e fala do assassinato, e enquanto espera, ele percebe que mataram Vernon para obter seu estoque de NZT. Ele decide encontrar o estoque de comprimidos por conta própria bem a tempo da polícia chegar. Enquanto é investigado na delegacia, ele recebe uma ligação de Melissa que pergunta se Vernon lhe deu alguma coisa, mas ele não responde. Ele consegue enganar a polícia e volta para o apartamento para buscar o dinheiro e os comprimidos. Ele começa a fazer usos diários dos remédios, e isso faz maravilhas para ele. Ele consegue terminar seu livro, desenvolve novas habilidades e aprende novos idiomas. Ed sente que tem informações sobre tudo, e sempre impressiona as pessoas com todo o seu conhecimento, mudando sua vida drasticamente, deixando de ser uma pessoa reservada para ser o centro das atenções. Ele faz muitos amigos novos, incluindo Kevin, que lhe oferece um emprego em sua empresa. Ed logo decide investir no mercado de ações, mas percebe que precisa de mais capital para seguir em frente. Então ele conhece um cara chamado Kennedy, que concorda em lhe emprestar dinheiro, mas o avisa para devolvê-lo no prazo. Ed usa o dinheiro e começa a investir, e já fatura 2 milhões em apenas 4 dias. Kevin informa sobre uma reunião com o magnata dos investimentos Carl Van Loon e pede que ele esteja presente. Ele se encontra com Lindy e a impressiona com sua nova personalidade, fazendo com que reatem o relacionamento deles. Ao saírem juntos, Ed percebe um homem suspeito o seguindo por toda parte. No encontro com Carl, ele o impressiona com todo o seu conhecimento. Mas antes de prosseguir, ele pede que ele estude a possível fusão de sua empresa com a de Hank Atwood. Ed acha que é apenas o começo de muitos projetos para ele. Após o encontro bem-sucedido com Carl, Ed passa por um episódio de perda de memória e começa a andar pela cidade sem nem perceber, se deparando com um grupo de marginais. Mas ele se lembra de todas as dicas de autodefesa que ele já ouviu e enfrenta os agressores. Ele também passa muito tempo no clube, onde conhece uma mulher e fica com ela. No dia seguinte, ele acorda sem nenhuma lembrança da noite passada, chamando isso de salto no tempo. Kevin o lembra da reunião com Carl e concorda em ir relutantemente, pois ainda está tentando descobrir o que aconteceu com ele. Durante o encontro, ele ouve uma reportagem na TV sobre um assassinato de uma mulher em um hotel e a reconhece como a mulher da noite passada. Depois de não conseguir se concentrar, ele volta para seu apartamento, pensando se ele matou a mulher. Enquanto pensa em seu salto no tempo, ele recebe uma ligação de Melissa, perguntando novamente se Vernon deu algo a ele. Ela o avisa para não aceitar, porque pode ser perigoso para ele. Percebendo que ela conhece o NZT, Ed a convida para conversar, e ela concorda relutantemente. Ele revê o diário de Vernon e os contatos de seus antigos clientes. Ao ligar um por um, ele se surpreende ao saber que 3 estão mortos e outros estão em estado grave.
Mas antes que ele possa pensar, o homem de sobretudo começa a persegui-lo novamente. Ele mal consegue escapar de seu perseguidor. Ele se encontra com Melissa no restaurante e fica surpreso ao ver sua aparência deteriorada. Ela fala sobre o remédio e revela que também o tomou e que fez maravilhas para ela, assim como com Ed. Mas então ela parou de tomar e ficou doente. Ele fica preocupado, dizendo que tem tomado muito. Ela tenta acalmá-lo, dizendo que talvez seja um lote diferente e que eles corrigiram os efeitos colaterais. Ele diz a ela que simplesmente parou de tomar, mas ela o aconselha a diminuir a dosagem aos poucos. Caso contrário, poderá ter efeitos colaterais sérios. Ele pergunta se ela tem informações sobre as pessoas que desenvolveram o medicamento, mas ela diz não saber qualquer informação sobre isso. Janet volta pedindo seu dinheiro e começa a ameaçá-lo durante a discussão. Ele vê o comprimido na mão de Ed e o engole antes de sair. A condição de Ed piora. Ele vai atrás de Lindy, que fica preocupada com sua situação, pretendendo levá-lo ao hospital, mas ele recusa. Em vez disso, ele conta tudo sobre o NZT e pede a Lindy para pegar os comprimidos para ele em seu apartamento, e ela concorda. Ela pega os comprimidos, mas o homem de sobretudo começa a persegui-la. Ela pede ajuda a 2 estranhos, mas o homem se livra de ambos e continua a persegui-la. Depois de encontrar um lugar seguro, ela liga para Ed e diz que um homem calvo está perseguindo ela e não consegue encontrar um jeito de escapar. Então Ed a aconselha a tomar o comprimido porque irá ajudá-la. Ela aceita de má vontade, pois não há outra saída. Assim, Lindy consegue fugir e retornar de volta ao seu escritório, onde ela entrega o remédio a Ed. Na manhã seguinte, ele pede desculpas a ela pelo que aconteceu no dia anterior. Mas ela parece preocupada, porque fez coisas que nunca poderia imaginar. Ela fica preocupada com a saúde de Ed e pede para ele parar com a substância, e ele revela que já está planejando sair disso, mas não antes de fazer um futuro seguro para ele e Lindy. Janet vem novamente e pede mais pílulas. Ed dá algumas a ele para ganhar mais tempo e contrata seguranças pessoais. Ele começa a preparar a fusão da empresa de Carl e se encontra com um cientista pedindo-lhe para projetar novas pílulas aprimoradas. Enquanto isso, ele aprende a administrar a dosagem e corrige seus hábitos alimentares para minimizar os efeitos colaterais. Depois de alguns dias, um policial o encontra e revela que as testemunhas oculares apontam para ele como principal suspeito do assassinato no hotel. Mas ele diz que não consegue lembrar de nada sobre aquela noite. Ed contrata um advogado para ajudá-lo a encobrir a investigação, porque ele não quer que nenhum de seus parceiros de negócios descubram sobre o caso. Ele participa da reunião entre as 2 empresas e as ajuda a finalizar os detalhes da fusão. Quando a reunião termina, tanto Carl quanto Ed percebem que há algo errado com Atwood. Após o acordo bem-sucedido, Carl lhe oferece uma oportunidade de emprego para trabalhar em projetos com ele, e ele aceita. Enquanto isso, ele descobre que alguém invadiu seu quarto no hotel para encontrar o NZT. Então ele decide se mudar para uma cobertura e melhorar sua segurança. Janet o encontra e pede mais NZT, ameaçando expor seu segredo. Atwood não aparece para a próxima reunião e sua esposa os informa sobre sua situação de saúde delicada. Ed percebe que o homem que o estava seguindo é na verdade guarda-costa de Atwood, que também estava usando NZT. Ele vai à delegacia onde seu advogado rouba seu estoque de comprimidos, mas ele não tem ideia disso. Quando ele retorna até Carl, ele o informa sobre o vazamento da notícia sobre a fusão e o acusa de ter feito isso, mas Ed nega as acusações e pensa como resolver o problema. E então percebe que roubaram seu estoque de NZT escondido no seu blazer. Após retomar a reunião, ele recebe um pacote com as mãos decepadas de seus guarda-costas dentro de uma caixa. Ele volta correndo para casa, mas Janet tenta invadir o local para conseguir mais comprimidos. A princípio, Ed tenta se jogar, pois sabe que o efeito colateral da abstinência o matará. Logo, ele muda de ideia e decide tomar sua última pílula para lutar contra Janet e seus homens. Mas deixa o último comprimido cair. Janet injeta o NZT em si mesmo, informando que esta é a melhor maneira de aumentar sua eficiência e minimizar os colaterais. Ele pretende torturar Ed para descobrir informações sobre os comprimidos, mas Ed consegue matar ele e seus homens. Enquanto isso, Atwood morre devido à sua doença. Ed vai para o hospital
e informa ao homem que o advogado roubou a droga dele, mas não deu para Atwood. Depois de ouvir isso, ele concorda em ajudá-lo a recuperá-lo do advogado. 1 ano depois, Ed conseguiu multiplicar sua riqueza, publicou seu livro e agora é senador em Nova York. Carl vem para uma reunião e informa que ele comprou uma empresa farmacêutica que produz o NZT e diz saber sobre o segredo sujo de Ed. Ele garante um suprimento ilimitado se ele o ajudar em seus objetivos. Mas Ed se recusa a trabalhar com ele e revela que não precisa mais do NZT, pois fez engenharia reversa do medicamento e o aperfeiçoou até minimizar os efeitos colaterais e parou de consumi-lo. Então ele encontra Lindy para almoçar e Lindy se questiona se ele realmente está sóbrio. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser mais vídeos como este.